Gostaria que o senhor nos falasse e explicasse sobre as bem-aventuranças do Evangelho de Mateus e Lucas. Abraço, que Deus te abençoe e o ilumine sempre. Maria José, o texto das bem-aventuranças, só para ele nós poderíamos fazer uma semana de programa. Então, vou tentar dizer um pouquinho aqui da beleza que este texto tem, das impressões rápidas que eu já tive sobre ele. Primeira coisa que eu poderia lhe dizer é que as bem-aventuranças, elas são escritas a partir de uma contradição maravilhosa, que pela inteligência nós não podemos compreender. Como pode ser feliz? Porque bem-aventurado, qual que é a tradução disso? Bem encaminhado, né? Algumas traduções estão escritas, felizes, né? São aqueles que choram. Como pode ser feliz alguém que chora? Como pode ser bem encaminhado aquele que está maltratado, perseguido? Então existe uma aparente contradição, que só pode ser superada e resolvida. Essa contradição só pode ser resolvida se a gente chega ao final da frase e percebe que a última palavra está sempre conectada com a primeira, se o sofrimento, bem-aventurado o que sofre, porque se alegrarão, porque deles é o reino dos céus, né? Vai fazendo sempre essa comparação. Porque sugere que o sofrimento, a perseguição, tudo aquilo que é colocado como bem-aventurado, se bem vivido, se bem experimentado, o resultado final deste processo é a bem-aventurança final. Então veja bem, aquilo que aparentemente parece ser uma contradição, se a gente vive bem, se a gente trabalha bem com aquela situação, se a gente internaliza em nós, né, se a gente vive essa internalização saudável, se a gente joga, se a gente espreme até o final, né, de maneira bonita, se a gente leva firme até o final, nós vamos conseguir experimentar a promessa que a bem-aventurança resguarda. E o cristianismo é o tempo todo assim, pode observar. A proposta de Jesus na nossa vida passa o tempo todo, não pela solução mágica das situações, mas passa o tempo todo pela proposta de um processo. Você está amargurado hoje? Então encare essa amargura de maneira positiva. Tenha um olhar diferenciado sobre essa amargura. Olhe com um pouco mais de tranquilidade para essa amargura. E ao olhar com tranquilidade para essa amargura sem desespero, eu começo a compreendê-la. Quando eu começo a compreendê-la, eu começo a senti-la de forma diferente. Aos poucos ela vai deixando de ser um peso e eu alcanço a leveza, que é o oposto da amargura. A fé, o tempo todo nos encaminha. A fé que nós professamos o tempo todo nos encaminha e precisa nos encaminhar para esses processos. Mudanças, transformações. Ninguém consegue chegar ao resultado se não passar pelo duro processo da construção desse resultado. É a vida. E não poderia ser diferente. É processual. A palavra já diz tudo, parte por parte. A bem-aventurança, ela engloba uma série de situações humanas aparentemente prejuízo. No primeiro momento, quando você olha para a bem-aventurança, parece que é prejuízo. Mas atado a este prejuízo, há sempre uma situação bonita sendo prometida. Por exemplo, toda vez que nós somos caluniados, é terrível, é horrível a gente sofrer uma calúnia. Mas há sempre uma promessa. E aquele que assume o Evangelho vai viver sim a calúnia, vai viver sim a difamação. Com os apóstolos não foi diferente, minha gente. Com as primeiras comunidades não foi diferente. Não pense que com você vai ser. Se você quiser viver a vida de um jeito certo, se você quiser fazer pacto com a bondade, se você quiser fazer pacto com a justiça, você pode ter certeza que sempre haverá um espírito de porco de plantão para falar mal de você.
E aí? Como é que você administra essa calúnia? Vai caluniar também? Vai levantar a mesma bandeira que o seu inimigo está levantando? Não. Você vai viver o processo contrário. Você vai recusar os efeitos da calúnia sobre você, para que você não se transforme também num caluniador. É o desafio de neutralizar dentro de nós o poder daquele que está de fora querendo fazer mal. E é por isso que a bem-aventurança nos ata a um contexto de promessas. Vive bem o sofrimento de hoje. É feliz aquele que está vivendo bem o sofrimento de hoje. É feliz aquele que está vivendo o sacrifício de hoje. Por quê? Porque ele vai conseguir chegar ao resultado bonito que o sacrifício propõe. Não é assim na vida prática? Se a gente quiser chegar lá, a gente tem que saber que para chegar lá, há um caminho difícil. Bem-aventurado aquele que não tem medo do caminho difícil, porque só ele poderá chegar ao destino final. É muito mais do que isso, mas é o que a gente poderia falar hoje, até mesmo para contextualizar com tudo aquilo que a gente falou no programa. Você pode ter certeza que se você quiser ser alguém na vida, se você quiser fazer a diferença neste mundo, você vai ter que estar disposto a sofrer muito. Porque não é fácil. Não é fácil manter-se de pé numa época, num tempo, onde a oposição a tudo aquilo que é justo, honesto, bonito, coerente, está sempre de plantão para destruir. Através de fofoca, de comentários maldosos. Não faça parte disso. Não faça pacto com essas situações. Descubra aquilo que você está sofrendo hoje, identifique nisso uma oportunidade de você se transformar numa pessoa melhor. É o que eu desejo para você, para a sua família, e que ao longo dessa semana você possa descobrir que a bem-aventurança, o sofrimento que a bem-aventurança traz, só tem um sentido e um significado. Ela nos reserva uma promessa futura. E que já se antecipa agora, quando eu começo a ser honesto com o meu processo. E já vou sentindo e experimentando, nas pequenas coisas da minha vida, a satisfação de ser quem a gente é, de fazer o que a gente faz, de acreditar no que a gente acredita e de perseverar naquilo que a gente sabe que é o correto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.